Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar a segunda parte da disciplina de inteligência artificial. Então, semestre passado a gente passou por alguns conteúdos na disciplina de inteligência artificial 1. Então, a gente fez toda a parte de fundamentos, estudo da parte da história do que é IA. A gente focou bastante nos conteúdos sobre aprendizagem de máquina, o que é aprendizagem de máquina, quais os tipos de aprendizagem de máquina que se tem. A gente passou depois, no final, um pouco rápido sobre os conceitos de rede neural e buscou fazer uma prática de aplicação utilizando o Teachable Machine. E agora, na segunda parte da disciplina, a gente continua, a gente vai ver mais algumas ferramentas, a gente vai dar uma repassada nos conceitos de rede neural, que a gente viu uma prática lá, mas a parte conceitual ali ficou bem superficial. Então, a ideia é que a gente dê uma repassada em alguns pontos e consiga ver algumas coisas novas aí, algumas ferramentas que é importante conhecer quando a gente está trabalhando com inteligência artificial dentro da computação, é bem importante conhecer. Eu vou apresentar a tela aqui para a gente começar a ver como que a gente vai trabalhar, qual vai ser a dinâmica e a gente combinar algumas coisas da disciplina. Fazer uma apresentação e a gente já começa realmente com o conteúdo, uma introdução, realmente ver o que a gente vai fazer. Então, a gente vai trabalhar. Pessoal, voltando aqui, quando o atalho para poder apresentar do PowerPoint aqui, o Shift F5, se eu tiver com foco aqui no Meet, ele desliga a ligação, ele desliga a chamada. Eu aprendi isso agora. E aí eu tenho que, antes, dar o foco no PowerPoint aqui, senão ele faz isso, ele me derruba. Agora sim. Então, a gente vai trabalhar com a disciplina nossa de IA2, né? A primeira parte, que é da disciplina, a gente começa a trabalhar com algoritmos genéticos dentro da parte de computação evolutiva, que é uma ferramenta para resolver problemas específicos dentro da IA. Depois a gente utiliza uma outra técnica de IA, que é utilizada para controle, muito dentro das engenharias, que é a lógica fuzzy ou lógica nebulosa, que também é muito importante para um profissional da computação conhecer. Depois a gente vai ter um complemento sobre redes neurais, principalmente no aspecto teórico ali, conceitual, que ficou bem superficial para a gente. A gente vai ver o que é lógica de predicados, o que é linguagem Prolog, então a título de conhecimento também é importante, embora a gente não vá aprofundar. E o objetivo é que a gente consiga ver algumas aplicações diferentes de sistemas inteligentes. Então, o que a gente tem de ferramenta hoje para poder utilizar. E a gente vai tentar explorar isso aí. A bibliografia que a gente tem no PPC, o principal livro aí que a gente utiliza é o do Russell e do Norvig, que traz toda a parte conceitual, essencial, que a gente precisa. Mas, como a gente vai focar agora em alguns tópicos específicos, aí eu recomendo alguns livros complementares aqui para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com algoritmos genéticos. Então, esse livro aqui do Goldenberg, ele é o livro base para se falar sobre algoritmos genéticos. Basicamente, foi ele que criou os algoritmos genéticos e é utilizado principalmente para poder trabalhar com otimização em um espaço de busca muito amplo. Mas esse conteúdo também está disponível aqui no nosso livro base, do Russell e do Norvig, e que se vocês procurarem aí, vocês acham ele disponível na internet, geralmente em inglês, né? Mas tem ele disponível, e aqui está o link onde tem muitos materiais que podem ser utilizados sobre inteligência artificial. Então, vale bem a pena explorar. A título nacional, o melhor livro, que até eu já coloquei um capítulo lá no Google Sala de Aula desse livro aqui, que ele é disponível, esse livro do Ricardo Leiden. Ele é o principal autor nacional que trata sobre algoritmos genéticos. Então, toda a base que a gente utiliza, o conteúdo é baseado nesse livro do Ricardo Leiden. Então, a gente tem esse livro aqui do Goldenberg, que ele é a base, é um formato de Bíblia, né, que dá para explorar os conceitos fundamentais. Ele não tem a tradução dele. E agora, de forma nacional, esse livro do Ricardo Leiden, ele é bem didático. Ele é um professor da COP também, lá do Rio de Janeiro, é bem legal. E esse livro da Solange também, ele é um referencial nosso, não aborda tanto o algoritmo genético de forma bem superficial, por isso que a gente utiliza outros complementos aqui.
Aqui também mais alguns livros que está dentro da nossa referência. Esse livro sobre inteligência artificial também, que tem até um professor da Unifenas que faz parte da autoria dele, tem alguns conceitos. E também dessa parte aqui de machine learning aqui, o livro do Tom Mitchell, ele é a base para tudo. Então aqui são alguns livros gerais, mas nessa primeira parte a gente vai focar principalmente aqui no livro do Ricardo Leiben. Em termos complementares, aqui estão os livros complementares, que está disponível lá, depois para poder explorar, a gente tem alguns deles na nossa biblioteca, no momento não está sendo possível a gente acessar, mas tudo que a gente precisa, isso já vai estar disponível lá dentro do nosso ambiente. Aqui dentro do Google Sala de Aula, dentro da semana 1 aqui, tem essa nota de aula que a gente está vendo agora, e tá aqui, ó, Leiden Algoritmos Genéticos. Esse aqui, ó, é um capítulo de introdução sobre algoritmos genéticos, que ele traz toda a introdução, a parte histórica, algumas coisas que a gente vai falar, e um detalhamento maior aqui. Então, tudo que a gente precisa está aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com um livro no momento. Tem uma apostila sobre algoritmos genéticos, que eu gosto bastante dela, com material complementar, de um professor da Federal do Rio Grande do Sul. É uma apostila de introdução, mas fala toda a parte essencial. Ela é bem curta aqui. Se pegar aqui, até na parte de aplicação, são 34 páginas. E tem um artigo aqui de uma revista que fala de algoritmos genéticos em Java. Se eu não estou enganado, o autor dele também é o Ricardo Leiden, aqui, ó, tá vendo? É o autor daquele livro, é o autor da apostila, que ele é professor lá da COP do Rio. E aí ele explica de uma maneira para uma revista que falando que são algoritmos genéticos, um determinado problema, e mostra que até tem algumas imagens, essa imagem aqui está nas nossas notas de aula, e tem a implementação aqui. Então tem algumas implementações em Java, que a implementação que a gente faz, depois a gente cria um algoritmo genético do zero em Java, sem utilizar nenhuma biblioteca, nenhum framework. E a gente utiliza esse modelo dele. Então, vale muito a pena. Eu acho que o primeiro conteúdo que vocês têm que ler aí, de maneira complementar, a gente deve fazer aula toda semana aí, mas é essencial fazer a leitura desse artigo aqui da revista, aqui, para a revista sobre Java. Um artigo curto também, só de 15 páginas, está tratando específico de algoritmos genéticos, que é exatamente o que a gente vai trabalhar. Então é bem importante. Tem alguns vídeos, não sei quem gosta de assistir aí Nerdologia no YouTube, do Átila lá, tem um vídeo dele que ele trata sobre o algoritmo genético também, depois eu vou colocar disponível, eu até assisti esses dias. Então é bem legal entender esse conceito que ele é aplicado em diversas áreas, então é bem importante. Qual vai ser o nosso método de avaliação? A gente vai trabalhar da mesma maneira do semestre passado. A gente vai ter alguns trabalhinhos e vai ter as nossos quizzes ou as nossas provinhas aí, né? O objetivo não é a gente ficar ver muito conteúdo e depois fazer prova. Então, a ideia é a gente faz um conteúdo agora de algoritmos genéticos, a gente vai ter um trabalho e a gente faz uma provinha, que vai ser um quiz. Depois a gente vai ver fuzzy, faz um trabalho e faz um quiz. E depois a gente repassa alguns conteúdos e a gente vai dentro dessa sequência. Então a gente vai seguindo dessa maneira. Então a ideia aqui é que a gente tenha 5 pontos de quizzes ou provas aqui. Os trabalhos e atividades que a gente vai fazer, a gente vai ter peso 4 e algumas listinhas, mas isso aqui vai ser basicamente a parte de presença. Então, se você está participando da aula, mesmo que você não está entrando de forma síncrona, mas depois você entrou e assistiu a aula, e eu vou fazer esse controle de quem pelo menos está acessando a plataforma. Então, se uma pessoa não assistiu a aula hoje, não entrou para poder ver o conteúdo antes da próxima aula,
E aí, galera, vou assumir a aula, então. Pode mandar ver aí, Neto. Travou. Pessoal, beleza aí? Tá dando para enxergar aqui de novo? Beleza. Então, lógico, tem muito mais conteúdo para poder se estudar e para trabalhar. E, logicamente, vocês, principalmente, que estão agora concluindo, ficam num mar de conteúdos. Então, vocês viram muita coisa durante a graduação, vocês têm uma base para poder explorar muita coisa, e o importante é focar aí dentro de uma área de estudo. E dentro da área de A tem muito conteúdo para poder se estudar. E aqui estão algumas referências aqui do EDX e do Coursera, que eu sempre gosto de apontar. Então, os cursos lá, como eu já falei, se você entra lá e fala lá, se você quiser pagar para ter certificado, mas você tem a opção de ser ouvinte, né? Entrar como ouvinte, clicar em audit lá, e você consegue ver todo o conteúdo. Então, é muito interessante explorar os conteúdos que tem a mais e, lógico, não ficar preso só naquele conteúdo específico que está dentro da disciplina. Ir além, estudar mais, isso aí é essencial para poder conseguir evoluir dentro da disciplina e dentro da carreira profissional também. Isso é extremamente importante. Então, o objetivo, então, da segunda parte da nossa disciplina de IA é apresentar diferentes ferramentas de inteligência artificial. Então, como eu já fiz uma analogia anterior nas outras disciplinas, a gente pode pensar em inteligência artificial como uma grande caixa de ferramentas. E aonde, dependendo do problema que você vai abordar, você vai utilizar uma ferramenta diferente. Então, da mesma forma que quando você precisa colocar um prego na parede, você não vai pegar uma chave de fenda para isso, você vai pegar um martelo. E quando você precisa apertar uma porca, você vai pegar a ferramenta específica. Dentro da IA, a mesma coisa. Então, a gente tem diversos problemas computacionais, a gente tem diversos problemas que a gente tem que resolver, e a gente tem diferentes técnicas dentro da IA para poder resolver esses tipos de problema. Então, se eu quero trabalhar com otimização, talvez uma rede neural não vai ser a melhor ferramenta. Se eu preciso trabalhar com controle, talvez um algoritmo de machine learning ele não vai se aplicar. Se eu preciso trabalhar com reconhecimento com processamento de linguagem natural, isso vai depender muito da técnica, vai depender muito do problema. Então, se eu preciso trabalhar com reconhecimento de linguagem natural, se eu preciso fazer esse processamento, talvez eu utilizar uma técnica baseada em fuzzy, ela vai ser mais eficiente do que eu utilizar uma técnica que talvez seja mais complexa e pesada, como uma rede neural. Então, conhecer as ferramentas disponíveis é extremamente importante. Por mais que você talvez não domine totalmente a ferramenta, mas você sabe aonde apontar, você sabe para onde ir, você sabe que essa ferramenta existe. Então, o objetivo aí é a gente propiciar a compreensão e o uso adequado, aonde que eu vou aplicar esse tipo de tecnologia. A metodologia que a gente vai utilizar, a gente vai trabalhar com aulas teóricas e alguns exemplos práticos e trabalhos práticos. A gente vai fazer implementação em Java e em C Sharp. Basicamente, a gente foca bastante em Java agora e também como a gente vai repassar alguns conteúdos de redes neurais, também a gente vai trabalhar com Python. Então, como eu falei, agora a gente entra dentro dos conceitos de algoritmos genéticos e a primeira parte é a gente ver o que é. Então, assim como outros algoritmos, como outras técnicas que a gente tem dentro da inteligência artificial, algoritmos genéticos são técnicas bioinspiradas, ou seja, são técnicas inspiradas na biologia. Então, quando a gente fala em genético aí, a gente já pensa diretamente lá nos genes, a gente já pensa diretamente na biologia, e realmente ele é bioinspirado. É uma classe de procedimentos aí que a gente tem uma sequência de passos, é um algoritmo, e ele é fundamentado em analogias de conceitos biológicos. E já foi testado a exaustão para a resolução de diferentes problemas. Foi desenvolvido pelo John Holland em 1975 com os seus alunos, e aqui é o primeiro livro que ele foi lançado
que tratou sobre computação evolucionária e sobre algoritmos genéticos. E esses seus alunos, quem trabalhou junto foi o David Goldberg, que ele lançou esse livro, que é o mais difundido e é o livro base dentro dos algoritmos genéticos. Então, o algoritmo genético foi popularizado por ele, pelo Goldenberg. E ele é utilizado quando eu tenho um espaço de busca e eu preciso fazer otimização para poder resolver um determinado problema, que ele é muito complexo, ele é muito grande para se resolver se eu for testar todas as possibilidades que existem. As principais aplicações, como eu estava falando, ele é utilizado para poder resolver problemas que são complexos em relação à otimização. Então, a gente tem um dos problemas clássicos da computação, que é um dos problemas em aberto, que é o problema do caixeiro viajante. Então, recomendo que todo mundo coloque aí no Google aí, problema do caixeiro viajante, e dá uma lida aí. Esse problema é pensando que eu tenho um vendedor, né? E pensa que ele tem 10 cidades para poder percorrer. Não importa de qual cidade ele vai sair e qual vai ser a última cidade a visitar. Ele tem que sair e passar por todas as cidades dentro desse roteiro e eu quero saber qual que é o menor percurso. Então, se eu vou sair da A, vou para B, vou para C, vou para D. Ou eu vou sair da D, depois vou para C, depois vou para A. Então, não importa a origem, não importa o destino. A gente tem algoritmos eficientes quando eu sei da onde eu estou saindo e aonde vai ser o meu destino. Algoritmos em grafos resolvem esse tipo de problema. Agora, quando eu não sei da onde eu vou sair e aonde eu vou chegar, e eu quero achar qual que é o menor percurso possível, esse é o problema clássico do caixeiro viajante, que é um problema que ele cresce em escala fatorial. Então, se eu pegar lá, coloquem aí na calculadora 10 fatorial, o tamanho do número que vai dar. Essa é a quantidade de possibilidades de arranjos possíveis para eu poder percorrer 10 cidades. Coloca 20 fatorial. Isso vai crescer a um número aí de quintilhões, né? Então, o meu problema, a quantidade de cálculos, de testes que eu tenho que fazer, ele pode crescer de forma muito rápida. E isso depende do problema. E se eu fazer isso com um algoritmo baseado em força bruta, eu posso não ter tempo computacional, nem tempo para poder resolver esse tipo de problema. E algoritmos genéticos, ele é muitas vezes utilizado com outras técnicas. Então, eu posso utilizar um algoritmo genético para poder otimizar o processamento de uma rede neural e etc. Então, tem diversas aplicações aí. Os algoritmos genéticos, eles se fundamentam dentro daquela lógica lá de Darwin, lá de seleção das espécies lá. Aonde o indivíduo, aquele que é melhor adaptado, ele vai sobreviver ao meio. Então, aonde você tem lá vários indivíduos que eles estão concorrendo por recursos que são limitados, e os indivíduos que eles são mais aptos, ou seja, que ele tem uma melhor pontuação, que ele tem uma melhor avaliação, ele vai sobreviver. Então, se eu tenho que resolver um problema e eu tenho muitas possibilidades para testar, eu testo algumas possibilidades. Aquelas que vão tendo um melhor resultado, eu vou mantendo e vou evoluindo utilizando a lógica de evolução. Então, eu vou fazer os procedimentos genéticos, que são os procedimentos de seleção, de cruzamento, de mutação e de gerar uma nova população. E quando eu tenho isso, a partir do momento que eu consigo fazer isso, a minha população ela tende a evoluir. Então, algoritmos genéticos são algoritmos bioinspirados. Então, ele é baseado nessa teoria da evolução de Darwin, onde as espécies evoluem pelo princípio da seleção natural e sobrevivência do mais apto. E a gente faz toda essa implementação, é muito legal. A gente vê isso funcionando no computador, vê que usar essa lógica consegue realmente selecionar e dar as melhores soluções possíveis para resolver um problema dentro de um espaço de tempo muito curto. Isso é muito legal. Também utiliza a teoria da evolução de Mendel lá, então todo mundo já estudou na biologia em algum tempo lá a teoria das ervilhas lá, onde você vai fazendo os cruzamentos e dentro desse processo de cruzamento você vai especializando e vai evoluindo e você pode ter a mutação. Então usa essa lógica lá, aqueles experimentos de cruzamentos genéticos lá de Mendel. Então, é baseado na teoria da evolução de Darwin e utiliza lá os operadores genéticos lá definidos por Mendel lá. Então, tá parecendo que a gente está tendo aula de biologia, mas é só voltando, da onde que isso partiu quando criaram
os algoritmos genéticos. Então, na teoria da evolução, os indivíduos eles vão competir dentro de um sistema que ele é limitado, né? Então, eu tenho água limitada, recurso limitado, e quem tiver a maior pontuação, a maior habilidade, a maior capacidade de sobreviver a doenças, ele vai perpetuar. E assim a gente vai fazer. Então, a gente vai ter que gerar novos indivíduos, e os indivíduos que forem mais aptos, eles vão perpetuar. Os indivíduos que são mais fracos no ambiente, eles não se proliferam, eles morrem, né? Então, e é isso também que a gente vai fazer. Então, eu tenho uma determinada solução. Então, cada solução do problema, a gente é um indivíduo. Para esse determinado indivíduo, a gente vai dar uma avaliação, vai dar uma pontuação para ele. Se ele tiver uma pontuação alta, a probabilidade dele perpetuar, dele realizar cruzamento e se manter dentro da população é grande. Se esse indivíduo, que é uma possível solução do meu problema, tiver uma avaliação baixa, a gente vai excluir ele. Por quê? Porque eu tenho outros que são mais aptos. Então, os indivíduos que eles têm maior pontuação, os genes deles, ou seja, esse padrão de resolução dele, essa proposta de solução dele vai ser propagado. Então, se eu tenho um determinado problema, eu vou montar uma forma de estruturar essa determinada solução e vou avaliar ela. Se a avaliação dela for alta, a gente vai proliferar, eu vou manter ele dentro da minha população. Se a avaliação dele for baixa, a gente vai excluir ele, o algoritmo vai excluir ele. E quando a gente faz a combinação de genes desses indivíduos que eles já têm uma pontuação alta, o objetivo é que ele aumente, que ele vá melhorando, que ele vá evoluindo. Logicamente, esse algoritmo a gente vai enxergar, vai chegar uma hora que ele vai estagnar. Se eu começar a manter indivíduos que têm um mesmo padrão, no final dessa evolução aí, os indivíduos eles vão se tornar todos iguais. E a gente vai ver que isso acontece. Então, é bem legal enxergar isso funcionando. Então, basicamente, os algoritmos genéticos, eles funcionam mantendo a população que tem uma avaliação maior. Então, quanto maior a avaliação de um indivíduo é uma possível solução do meu problema. Então, pensa lá no problema do caixeiro viajante. O que é uma solução do problema do caixeiro viajante? É uma rota. Eu vou sair da cidade A, depois vou para B, depois vou para Z, depois vou para C. Então, uma rota é uma possível solução do meu problema. E como que eu vou avaliar essa rota? Quanto menor a distância, maior a pontuação dessa rota, dessa possível solução. Então, um algoritmo evolucionário, um algoritmo genético, o que ele vai fazer? Eu vou ter diversas soluções, eu proponho diversas soluções, avalio essas soluções. Quanto maior a avaliação, eu vou manter ele dentro da população, eu vou fazer cruzamento entre esses indivíduos que têm notas maiores. Quando eu faço esse processo de cruzamento, a gente considera no algoritmo genético que a população não pode inchar, ela não pode aumentar. Então, a gente vai remover os indivíduos que tiverem a menor avaliação. E para a gente poder fazer esse processo de evolução, a gente aplica o que a gente chama de operadores genéticos. Então, os nossos operadores genéticos, a gente vai fazer a seleção, através da avaliação, a recombinação, que é o cruzamento. Então, vou cruzar, vou misturar indivíduos e vou aplicar a mutação, que isso também acontece na natureza, mas nem sempre, né? A gente não vai aplicar sempre mutação. Então, cada indivíduo ele vai receber uma avaliação, que vai ser a quantificação da probabilidade dele resolver o problema. Quanto maior a pontuação dele, maior a probabilidade dele se manter e mais apto ele vai se mostrar na resolução do problema. Os algoritmos genéticos, basicamente, a gente entende ela como uma técnica heurística de otimização global. Ou seja, ela não é determinística. Eu não vou falar, depois que eu rodei o meu algoritmo, eu vou falar, essa aqui é a melhor solução possível. Então, essa não é a melhor solução do problema. Ela é a melhor solução em tempo hábil. A gente vai ver que se eu tiver um problema que ele é muito grande, eu não consigo resolver ele em tempo computacional adequado. O que a gente tem que fazer, então? Utilizar uma técnica heurística, ou seja, que não é determinística, para poder resolver o problema. Então, ele vai me dar a melhor solução possível em tempo hábil.
Então, ele não vai explorar todo o espaço de soluções. Se a gente pensar nesse aspecto de otimização, então, vamos pegar um exemplo aqui de contexto geral. Pensa que eu tenho uma antena aqui, e para mim poder achar qual que é a melhor sintonia dela, eu posso girar 360 para baixo, para cima, então eu tenho um espaço de busca muito grande. Só que na hora que você vai subir lá para arrumar a antena, você não tem tempo possível para achar, para varrer todo esse espaço de busca. O que você vai fazer? Você vai girar para um lado, para o outro, vai ter uma outra pessoa, ou você vai estar olhando ali, o quanto esse ajuste que você está fazendo ali vai refletir no sinal que você espera, seja no sinal do satélite ou seja na imagem. Então, quando eu vou acertando lá, começa a melhorar, você vai mudando, acertando, 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 até que você falar num ponto. Ah, tá bom, chegou numa solução aceitável. Mas você não varreu todo o espaço de busca possível para falar que você tem certeza que essa é a melhor solução. Então, se você tem antena, se você varre todo o espaço de busca de elevação horizontal, vertical, tudo, então, sim, você explorou todo o espaço. Se você, dentro desse espaço ali, do tempo que você tem, você vai ajeitar, não, já tá bom, já gastei o meu tempo disponível. Então, esse é um exemplo de otimização. Eu tenho um problema que o espaço de busca, ou seja, a quantidade de possibilidades para resolver ele é muito grande. Só que eu não tenho tempo adequado para poder resolver esse problema. Então, a gente lança a mão de uma heurística para poder resolver esse problema. E algoritmos genéticos se aplicam a esse tipo de problema. Então, quando a gente vai trabalhar com otimização, que é o que a gente vai fazer, a gente tem o nosso espaço de busca, que ele pode ser muito amplo, e eu não consigo percorrer todo esse espaço de busca, e eu tenho uma função objetivo. O que é essa função objetivo? É como eu vou avaliar uma determinada solução que eu estou produzindo. Então, se eu tenho um espaço de busca muito amplo, como eu citei o problema do caixeiro viajante, então eu tenho muitas rotas. Cada rota eu tenho que avaliar. Quanto menor a distância da rota, maior vai ser a avaliação. Então, a minha função objetiva é o quê? É como eu vou avaliar essa rota. Eu vou somar os quilômetros. E o que eu quero chegar? Na menor distância possível. Só que o meu espaço de busca é muito grande. Então, eu vou ter que testar o maior espaço de busca possível dentro do tempo hábil que eu tenho. A gente vai ver o problema da mochila, que é o problema que a gente vai implementar depois. Só para poder entender o que a gente vai fazer aqui, ó. Existem problemas dentro da computação em que o espaço de busca é muito grande, como os problemas NP complexos ou problemas NP completos, que são problemas não polinomiais. Qual que é o problema disso? Eu não sei o que está no meu expoente. Se o meu expoente começa a crescer de forma muito rápida ali, ou eu não sei o que está no meu expoente, ou o meu problema cresce de forma fatorial, a quantidade de soluções é muito alta. Esse tipo de problema, também é muito interessante pesquisar sobre eles, são problemas em abertos na computação. Não tem ninguém que conseguiu resolver esse problema e é oferecido o prêmio Turing para quem conseguir resolver os problemas NP completos. Então, é uma classe de problema aonde aqui, ó, o meu expoente, eu não sei o que está aqui, ó. Pode ser 2 elevado a um n, 3 elevado a um n. Porque conforme esse n aumenta, que é a quantidade de possibilidades, pode ser a quantidade de cidades, a quantidade de arranjos possíveis, conforme esse meu n aumenta, a quantidade de possibilidades de testes que eu tenho que executar cresce de forma muito rápida. Então, se eu pegar um problema aqui, aonde meu N aqui eu posso pensar na quantidade de testes, na quantidade de processamentos, na quantidade de rotas de cidades, na quantidade de produtos que eu tenho que testar, se eu consigo levar dentro de um caminhão. Se eu tenho aqui, se ele cresce de forma quadrática, então aqui vai ser o meu n elevado ao quadrado. Então 10 ao quadrado, 10 à quarta e etc. Isso aqui vai depender muito do meu problema. Agora, se eu tenho um problema que ele cresce de forma não polinomial, ou seja, eu não sei o que está aqui no meu expoente, ou ele cresce de forma fatorial, isso cresce de forma muito rápida. Então, se eu colocar 2 elevado a 10, vai dar 10 a terceira. 2 elevado a 100, vai dar 10 a 30. 2 elevado a 1000, vai dar 10 a 300. 2 elevado a
10.000. Vai dar 10 elevado a 3.000. Isso aqui, isso seria o quê? A quantidade de testes lógicos que eu teria que fazer. E eu posso não ter tempo computacional para poder resolver esse tipo de problema. O problema do caixeiro viajante mesmo, ele é um problema que ele cresce em escala fatorial. Então, se eu falar que eu tenho 5 cidades, quantas rotas que eu vou ter que testar? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, vai dar 120 rotas. Então, eu tenho com 5 cidades, eu tenho 120 rotas. Na verdade, vai ser o N menos 1. Então, se eu tiver 6 cidades, então 6 menos 1, 5, eu vou ter que testar 120 rotas. Se eu tiver 7 cidades, eu vou ter que testar 6 fatorial. Então, o meu problema, a quantidade de rotas que eu tenho que testar, isso vai crescendo muito rápido. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar na calculadora aqui. Aqui tem um fatorial, não. Scientific. Aqui tem um fatorial. Então, se eu pegar aqui, ó, com 7 cidades, eu tenho que testar 720 rotas. Se eu pegar com 11 cidades, que aí vai dar 10 fatorial, eu tenho que testar 3.628.800 rotas. Então, com 10 cidades, eu tenho que testar tudo isso aqui de rota. Mas como assim com 10 cidades? Porque eu tenho que testar todas com todas. Então, eu tenho que testar A com B, com C, com D, e depois mudar. Porque eu posso partir de qualquer uma e chegar a qualquer uma. Então, se eu tenho 11 cidades, eu tenho que testar isso tudo de rota. Então, quanto maior, conforme vai aumentando aqui o meu N, que seria a quantidade de cidades, ou a quantidade de objetos que eu tenho que testar, a quantidade de testes, a quantidade de cálculo que eu tenho que fazer vai crescendo de forma muito rápida. E eu posso não ter tempo computacional para poder resolver isso. Então, se a gente pegar aqui, que eu tenho 120 cidades, 120 não, 21 cidades, que aí vai dar 20 fatorial. Se eu pegar aqui 20 fatorial, eu vou ter um número aqui que vai dar 2 quintilhões e esse tanto de número aqui. Então, com 21 cidades, eu teria que realizar tudo isso aqui de cálculo de rota. Então, cada valor que é uma rota. Então, eu posso não ter tempo computacional para poder resolver esse problema. Aí que se aplica algoritmos genéticos. Como que eu vou enxergar que eu não tenho tempo? Vamos pensar que eu tenho um computador muito bom que ele consegue fazer 1 milhão de cálculos de rotas por segundo. Então, se eu pegar isso aqui, ó, dividido por 1 milhão. Aí, ó, ainda deu esse número aqui. Isso aqui, ó, considerando que o meu computador faz 1 milhão de cálculos de rotas por segundo, ainda vou gastar isso tudo de segundo para poder resolver todas as rotas possíveis. Se eu dividir por 60, eu vou gastar isso tudo de minuto. Se eu dividir por 60 de novo, eu vou gastar isso tudo de hora. Se eu dividir por 24, eu vou gastar isso tudo de dia. Se eu dividir por 360, ainda eu vou gastar 78.218 anos para poder resolver um problema desse, considerando que o meu computador faz o cálculo de 1 milhão de rotas por segundo, ainda eu vou gastar aí 78.218 anos para poder resolver esse problema de forma exata. Isso com 20 cidades. Então, a gente não tem poder computacional suficiente e para a maioria dos problemas, para alguns problemas aí, como são os problemas não polinomiais, e aí tem computação quântica, etc., mas ainda não resolve isso. Não resolve esse tipo de problema. Por quê? A quantidade de operações é muito grande. Esse aí faz de cabeça, né? Então, são problemas que são impossíveis de resolver no tempo que a gente tem. Então, a gente não tem 78 mil anos para poder resolver esse problema. Você pode ter um computador quântico e vai diminuir. Só que aqui a gente está falando para 21 cidades. Pensa num problema simples, onde eu tenho 21 cidades, eu tenho que testar todas com todas. Então, isso pensando num computador que faz 1 milhão de rotas por segundo. Eu tenho um computador que ele não faz 1 milhão, ele faz 1 bilhão. Beleza. Divide por 1000 aqui. Ainda você está gastando 78 anos. Então, se você muda isso, você melhorou o teu computador de 1 milhão para 1 bilhão de rotas por segundo,
você ainda gasta 78 anos se for testar todas com todas. For testar todas as possibilidades possíveis. Então, a gente tem alguns problemas que a gente não consegue resolver de forma exata. No seu só 10 rotas. Mas acho que nem 10 rotas com tudo dá, não. Porque... ah, tá. 10 rotas por segundo, né? Entendi. É verdade. Mas agora o computador está melhor, né, Manu? Então, a gente tem muitas possibilidades. E o tempo áudio é positivo. Positivo motion. Não é não, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. E não tem tempo hábil para isso. E aí, a título de exemplo, o que a gente vai fazer aqui? Existem diversos problemas clássicos para a gente poder trabalhar com algoritmos genéticos. Um é o problema do caixeiro viajante, que ele vai ficar como um trabalhinho para vocês fazerem, implementarem, buscar o código e explicar depois. E a gente implementa junto aqui o problema positivo. E a gente implementa juntos o algoritmo da mochila, que é o knapsack problem. Então, o que esse problema é? Que ele é aplicado a vários tipos de outros problemas, como problemas de carga de caminhão. A gente tem uma mochila aqui, que ela tem um peso máximo suportado. Aqui no exemplo, 15 quilos. E eu tenho vários objetos aqui que eu quero levar. E cada objeto ele tem um peso e ele tem um benefício, por exemplo, um valor. Então, pensa que eu tenho 20 objetos com pesos variados e eu quero colocar o máximo de objetos possíveis na minha mochila que me deem o maior valor. Então, não é a quantidade máxima de peso que eu vou colocar, mas sim a quantidade máxima de objetos que me dê o maior benefício. Então, cada item ele vai ter um valor e ele vai ter um peso. Se eu montar uma solução que passa o meu limite de peso, essa solução não serve. É a mesma coisa. Se eu montar uma solução para poder colocar itens num caminhão para ele poder levar e isso estourar o limite de peso dele, não adianta. Então, esse problema, eu quero levar a quantidade máxima de objetos possível, que me dê o maior valor e não estoure o seu limite de capacidade. Então, esse é um problema muito legal. Como que a gente pode resolver esse problema? Então, cada elemento, eu vou ter os itens, né? Então, aqui eu estou numerando item de 1 até 7. Cada item vai ter um benefício, e esse benefício aqui pode ser o preço dele, por exemplo, e cada item vai ter um determinado peso. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui, a nossa mochila suporta 22 quilos, e a gente tem que adicionar, montar uma possível solução. Então, desses 7 itens aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Colocar o máximo de objetos possível aqui. Eu vou ter que fazer um arranjo aqui, de forma que eu consiga levar o máximo de objetos e não estoure o meu peso. Então, como que eu vou conseguir resolver esse problema aqui? Então, se eu tenho 7 objetos, eu posso mesclar todos com todos. Então, pode ser que eu leve um objeto, pode ser que eu leve 2 objetos, pode ser que eu leve 3 objetos, pode ser que eu leve 4 objetos, pode ser que eu leve 5, pode ser que eu leve 6, pode ser que eu leve 7. E dentro de cada um, se eu levar 2, eu vou ter que testar todos 7 de 2 em 2. Se eu levar 3, eu tenho que testar todos os arranjos do 7, 3 em 3. Então, a quantidade de possibilidades que a gente tem aí de arranjo é muito grande. Então, eu vou ter o quê? 2 elevado à sétima, mais 3 elevado à sétima, mais 4 elevado à sétima, mais 5 elevado à sétima, mais 6 elevado à sétima, mais 7 elevado à sétima. Essa é a quantidade de possibilidades, com 7 elementos. Então, se eu tiver 7 elementos, qual que vai ser a quantidade de possibilidades, de testes, de arranjos que eu vou ter que fazer? Vai ser tudo isso. 2 à sétima, mais 3 à sétima, mais 4 à sétima, mais 5 à sétima, mais 6 à sétima, mais 7 à sétima. Então, são muitas possibilidades. E o que a gente faz, então? A gente lança a mão da utilização de um algoritmo genético. Como eu vou resolver isso? Então, dentro do algoritmo genético, cada indivíduo é uma possível solução. E existem diversas formas da gente representar essa solução. Então, um indivíduo, a gente chama ele de cromossomo. Esse meu cromossomo, na maioria das vezes, em diversos problemas, a gente consegue resolver ele de forma binária. Aonde 1 é que está ativo, algo, e 0 não está ativo.
Para esse problema aqui da mochila, o que a gente vai considerar? No meu cromossomo, se tiver 1, eu estou levando o item. Se tiver 0, eu não estou levando. Então, lá, eu tenho um item de 1 a 7 aqui. Então, aqui dentro do meu vetor, se está 1 na primeira posição, eu estou levando o primeiro item. Se está 0 na segunda, não estou levando o segundo. Se está 1 na terceira, eu estou levando o terceiro. Entenderam aqui? Então, eu tenho 7 itens. Se a minha possível solução aqui, isso aqui é uma solução, um cromossomo. Se tiver 1, eu estou levando. Se tiver 0, eu não estou levando. Então, isso aqui, ó, esse cromossomo aqui é uma possível solução do meu problema. Como que eu vou avaliar ele? Eu tenho que ver qual que é o benefício e ele não pode estourar o peso. Então, vamos fazer aí, ó. Calculem qual que é a avaliação desse cromossomo aqui, ó. Como que eu vou calcular qual que é a avaliação dele? Eu vou somar o benefício dele, ó. Tá levando o primeiro item. Então, o que vai ser? 5. Por quê? Porque o primeiro item, o benefício dele é 5. O segundo item tá levando? Não, então não soma. O terceiro item tá levando? Tá. Qual que é o benefício dele? 3. O quarto item tá levando? Não. O quinto item tá levando? Tá. Peraí, deixa eu ver. Então, o quarto item tá levando. Deixa eu trazer o meu mouse aqui. Não, o quarto não, o quinto, né? O quinto item tá levando. Então, o benefício dele é 7. O sexto item tá levando, o benefício dele é 9. O sétimo item não tá levando. Então, qual que é a avaliação desse cromossomo? 5 mais 3, 8, mais 7, 15, mais 9, 24. Então, a avaliação desse item aqui é 24. Mas ele é uma solução válida para o problema? Não sei. Por quê? Porque eu também tenho que avaliar o peso dele. Então, qual que vai ser o peso dele? 7 mais 4, 11, mais 4 é 15, mais 6, 21. Então, o peso dele, ó, é 21. Isso aqui é o peso dele. O peso é 21. A avaliação é 24. Lembrando aqui, ó, que a minha mochila suporta no máximo 22. Então, beleza. Ele está dentro do peso e essa solução me deu um benefício 24. Essa é uma solução válida. E agora, eu gerei aleatório outras soluções. Tá vendo? Ó, eu tenho um vetor de 7 posições. Eu gerei 3 vetores aqui, ó. Eu gerei 3 vetores diferentes. Qual que é a avaliação e qual que é o peso de cada um desses vetores aí? Façam aí. Qual que é a avaliação do A, qual que é a avaliação do B, qual que é a avaliação do C? E qual que é o peso de cada um deles? É desse jeito que a gente vai fazer. E da onde que saiu essa possível solução aqui, ó? De 0 e 1 aqui? Aleatório. Como que a gente vai avaliar? Depende do problema. Nesse problema específico, a avaliação é feita como? Como que a gente vai avaliar? Vou somar o peso e vou somar o benefício. Se o peso for menor ou igual ao meu limite, a minha avaliação vai ser o benefício. Ou seja, qual foi a avaliação ali? 24. Se não, não é uma solução válida. Então, a avaliação dele vai ser o quê? 0. Se alguém fala, eu quero levar a quantidade de itens que me dá o maior benefício. Beleza, eu vou levar tudo então. Mas levar tudo estoura o peso. Então, qual que é a avaliação dessa solução? 0. Ela não me serve. Façam aí façam a avaliação e olhem o peso de cada um deles aí. Já fizeram? Postem aí. Vão postando no chat ou pode abrir o microfone para falar.
Ah, Neto, você fez uma solução possível aí, mas não é nenhuma dessas aqui, não, né? Eu não fiz o cálculo aqui. Aqui é porque 2. Não é, olha, eu acho que você montou uma solução aí possível aí. Mas beleza. Da onde que sai? Geralmente a gente não, a gente lógica, a gente pode propor soluções já, mas a gente inicia de forma aleatória. Então a gente gerou aleatório, então a gente tem 4 soluções. Então, o A aqui, ó, qual que é a avaliação do A? Ó, o A, o benefício dele é 8, que é aqui o segundo, né? Aí depois tem o quarto, é o segundo, o quarto, 8 mais 2, 10. Depois tem o 6, vai dar 19. Então, a avaliação desse aqui, ó, é 19. Já está menor que esse. Ah, mas essa aqui é uma solução válida? Não sei, eu tenho que olhar o peso. Então, qual que é o peso dele? É 8 mais 10, 18, mais 6, 24. E o peso dele aqui é 24. Então, aqui, a avaliação dele é 19, mas o peso é 24. Então, o benefício dele é 19, né? Então, a gente vai avaliar ele como zero. Por quê? Porque o peso dele passou o limite. Então, o fitness, que vai ser a avaliação dele, a gente vai dar zero para ele. Então, ó, o benefício dele é 19, mas o peso é 24. Então, a avaliação é zero. Essa outra solução aqui, ó, 1. Então, vai ser 5 mais 8, 13. Depois pula 2, 13. 13 mais 7 vai dar 20. A solução, o benefício desse é 20. Vamos ver o peso. 8 mais 7, 15. Pula 2, vai dar 19. Beleza. O peso dele é menor e o benefício é 20. Então, a avaliação dele aqui vai ser 20. O C aqui, qual que é o benefício dele? Vai ser 8, pula 1, 2, 3. 8 mais 9 vai dar 17. 17 mais 17 mais 4 vai dar 21. Como que eu vou saber se ele vai ser válido? Tem que olhar o peso. Então, vai ser 8, pula 1, 2, 3, mais 8 mais 6, 8 mais 6, 14, 14 mais 4, 18. Está menor que o limite, que é 22, a avaliação dele é 21. Então, a gente tem aqui, ó, tem 4 soluções. Essa aqui é a primeira solução, essa é outra, essa é outra, essa é outra. Dessas 4 soluções, uma tem avaliação 0, outra tem avaliação 24, outra tem avaliação 20, outra tem avaliação 21. E da onde que surgiu essas possíveis propostas aqui? Aleatório. Então, a gente começa a proposta de uma nova solução de forma aleatória. E aí a gente avalia ela. E de acordo, e a gente vai ver que tem indivíduos que têm avaliação baixa. Os que tiverem avaliação baixa, a gente vai descartando. O que tiver avaliação alta, a gente vai fazer cruzamentos e vai manter ele dentro desse processo de evolução. Eu vou mostrar isso aqui na prática, como que vai funcionar. Vocês verem que legal que é o que a gente vai implementar no final. Aqui está o nosso algoritmo aqui. Deixa eu só mostrar. Aqui está só o main aqui, ó. Então, a gente vai ter alguns parâmetros que vão ser quantas gerações a gente vai ter, ou seja, quantos ciclos, quantas populações novas a gente vai gerar, qual que é o tamanho da população que a gente vai ter. Esse tamanho da população é inicial, mas depois ele aumenta e a gente reduz. A probabilidade de mutação está de 15%, a quantidade de cruzamentos está de 15 por geração. Por exemplo, se eu colocar 10, quer dizer que a cada geração eu vou ter 10 cruzamentos. Cada cruzamento gera 2 fios. Então eu começo uma população de 80, aí eu faço cruzamento, aí eu vou ter 100, porque cada cruzamento gera 2 fios. Aí a minha população aumenta para 100. Ah, mas então a minha população ela vai sempre aumentar? Não, ela aumenta, e aí depois, como a gente vai ter indivíduos que vão aumentar a nota, aqueles que tiverem nota pior, menor, a gente descarta. Então a gente vai ver que ela sempre vai evoluir. Aqui a capacidade da mochila e depois que está executando. Tem alguns itens aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui.
O que foi feito nesse problema que a gente vai implementar? Ó, tem alguns itens que estão no arquivo CSV, DVD, TV, celular, tablet, livro, faca, estão vendo aqui? Ó? Cada item tem um peso, tá? Peso e valor. Então, DVD vale 0,8, não, pesa 0,8 e vale 100. A TV pesa 6 e vale 500. O celular pesa 0,25 e vale 700. O notebook pesa 2 e vale 1.800. Então, eu tenho aqui, ó, uma quantidade de itens aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 15 itens, tá vendo? Então, qual que vai ser o tamanho do meu cromossomo? 15. Por quê? Se na posição 1 tiver 1, quer dizer que eu estou levando DVD. Se na posição 2 tiver 1, quer dizer que eu estou levando TV. Se na posição 3 tiver 0, quer dizer que eu não estou levando celular. Então, eu vou gerar diversas soluções. Quantas soluções eu vou ter? 80. Então, o tamanho da população é a quantidade de soluções que eu vou propor. A gente pode até diminuir para ficar só mais fácil de enxergar aqui, ó. Vou diminuir para 30 aqui, só para a gente ficar mais fácil de ver aqui. E a gente vai ver que a minha população, ela começa com uma nota mais baixa e ela vai evoluindo. Deixa eu rodar aqui. Ó, a gente vai ver aqui no começo. Aqui são os produtos que eu li do arquivo CSV, tá vendo? Ó, DVD, TV, ó, tudo que está no arquivo CSV. Então vocês vão poder colocar, montar o de vocês aí. A gente tem o celular, tablet, faca, isso aqui é tudo que a gente leu. E qual que é o tamanho do cromossomo? 15. Por quê? Porque eu tenho 15 itens. Se eu adicionar mais um item, eu vou ter 16. Cada cromossomo é uma possível solução do meu problema. E aí eu começo na geração 0. Ó. Essa aqui, ó, é uma possível solução. Tá vendo? Ó, gerou 0, 1, 0, 1, beleza? Ah, por que tem mais 0 que 1? Porque a gente configurou lá, na hora de programar. Porque se eu mandar ele gerar muito 1, o que vai acontecer? Ele vai ter uma nota alta, só que na hora que eu for ver, o peso estoura. E na hora que o peso estourar, a avaliação vai ser 0. A avaliação desse aqui, ó, 1860, do outro cromossomo, a avaliação é 0. Por que a avaliação é 0? Porque os itens que ele juntou, estourou o limite. Então, não me serve como solução. O 2, 2.330. O 3, 3.580. O 4, 2.400. O outro, 975. O outro, 0. Tá vendo? Tem um tanto de 0, 400, 0, 940. Isso aqui, ó, 650. Então, eu tenho várias soluções possíveis para o meu problema. Só que tudo isso aqui foi gerado de forma aleatória. Beleza? Tem vários valores. Aí aqui eu vou ter, eu estou falando se ocorreu mutação, mas depois a gente vai entender isso melhor. E aí na geração 1 aqui, os meus cromossomos eles vão melhorando, tá vendo? Ó, esse aqui já era 0, o segundo já era 0, agora ele já tem uma nota maior. Por quê? Aquele cara que era 0, quando eu fiz cruzamento tudo lá, e eu tive que remover 20 elementos da população, lembra? Eu tenho 10 cruzamentos, eu tive que remover 20. Quando eu vou remover, quem que vai ser tirado? Vai ser removido aqueles que têm a menor nota. Então, aquele cara que era 0 foi tudo removido. Ó, e tá vendo lá, tem o 975, mas já dá para ver que na segunda geração, os meus cromossomos já melhoraram. Já melhoraram. Aí, depois aqui, dá para ver, na geração, que a 0 é inicial, né? Depois a gente vai ver aqui na segunda, na terceira geração, né, que é a 2 aqui, que é índice do vetor, tá vendo que meus indivíduos já vão melhorando, 3.580. E aí a gente vai passando, ó, o que vai acontecer? Os indivíduos melhores a gente vai mantendo, os indivíduos que têm nota menor vai removendo. Quando a gente vai evoluindo desse jeito, o meu algoritmo está usando uma abordagem que a gente chama de elitista. E todo mundo vai começar a ficar igual. Então a gente vai ver que todas as soluções elas vão começar a ficar idênticas. Vamos olhar aqui na frente para ver. Ó. Passando lá no final, ó. Olha lá, o meu algoritmo, agora ele melhorou um pouco, mas a grande maioria, ó, lá vamos ver em que geração que a gente está aqui. Na geração 17, ó, 3.973, 3.973, dá para ver que os caras são igual, ó. As soluções, não, tá diferente. Deixa eu ver um. Esse que tá diferente ainda, tá com o mesmo fitness, só que tem variação aqui. E a gente começa a ver que a nota começa a ficar igual e vários indivíduos, ó, eles começam a ficar idênticos. Aí tem um diferente aqui, até que vai chegando lá no final, lá, ó. Vamos ver na última geração aqui. É porque a gente não deixou muitas gerações, eu diminuí aqui a quantidade de gerações para 20.
Mas a gente vai ter vários indivíduos iguais, tá vendo? Aqui 13, 63, 23, 23, 13, 73. É quando a gente vai evoluindo, se a gente colocar mais, vai dar para a gente ver aqui, que os indivíduos eles começam a ficar todos iguais. E a gente sai lá, depois no final, a gente tem a melhor solução, a gente pode falar quem que é que ele tem a avaliação de 4.073, e eu estou falando o que eu estou levando. Estou levando DVD, celular, tablet, livro, faca, notebook, camiseta, pendrive, tal, etc. Se a gente olhar aqui, ó, no que a gente tem, dá para ver, ó, notebook é o que vale mais, né? É o que vale mais e pesa menos proporcional. O algoritmo não faz esse cálculo direto, ele vai só fazendo esse processo que a gente viu. E a gente pode rodar aqui quantas vezes quiser. Deixa eu aumentar a quantidade de geração para 50 aqui. A gente pode rodar quantas vezes a gente quiser, que sempre ele vai levar o notebook, ou quase sempre com esses itens que a gente tem. Por que ele vai levar? Porque os indivíduos aqui, aí eu tá vendo que agora que já ficou bem mais igual, que eu coloquei mais gerações. Que os indivíduos que têm um notebook na mochila, né, na proposta de solução, eles têm uma avaliação melhor e a probabilidade dele ser selecionado para cruzamento e se manter vai ser maior. Então, esse indivíduo ele sempre vai se manter. Então, numa abordagem simples, baseada na teoria da evolução, num algoritmo bem simples de implementar, que depois a gente vai detalhar todo o processo, a gente vai fazer juntos, a gente consegue resolução de problemas que são bem complexos. Isso é muito legal. Pessoal, deu para entender? Alguma dúvida até o momento? Neto, Manu, Guilherme, tudo tranquilo aí? Deu para entender? Pessoal, na parte de hoje a gente vai finalizar. Na próxima semana a gente vai continuar vendo uma parte conceitual ainda, que tem uma parte conceitual de algoritmos genéticos, o que está envolvido, e depois a gente já inicia a parte de implementação. E aí a gente vai programando junto, a gente vai fazendo, vocês vão fazendo algumas alterações, que é a parte bem legal, é conseguir fazer do zero um algoritmo genético e depois vocês vão fazer a proposta de resolução de algum problema com o algoritmo genético. E essa vai ser principalmente a nosso trabalho. Na próxima semana, como eu falei, a gente já inicia a parte da implementação, depois de terminar o aspecto teórico. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Google Sala de Aula, está aberta a parte lá para poder comentar. No mais, até mais para todo mundo, aquele salve, bom final de semana para todo mundo. Se puder ficar em casa, fiquem em casa aí. Até mais, pessoal.